Você está ali mandando mensagem, tentando conversar, e ele simplesmente te ignora. Não responde no mesmo ritmo. Não dá a atenção que você sabe que merece. E aí você fica naquela: será que fiz algo errado? Será que ele perdeu o interesse? A verdade é que, quando um homem te ignora, existe uma linguagem oculta por trás desse comportamento. E hoje, você vai aprender exatamente o que fazer nessas 4 situações específicas. Jung sempre falou sobre a dança dos opostos nas relações. Quando alguém se afasta, nosso instinto é correr atrás. Quando alguém ignora, nossa tendência é insistir mais ainda. Mas existe uma sabedoria muito maior em fazer exatamente o contrário do que seu desespero está pedindo. Porque a verdade é esta: a forma como você reage ao ser ignorada determina se você vai conquistar o respeito dele ou perder completamente o poder na relação. Vou te mostrar as 4 coisas que funcionam de verdade. Não é manipulação, não é joguinho, é psicologia pura aplicada à vida real. São estratégias que ativam algo muito profundo na mente masculina, algo que eles nem sabem que existe. E quando você domina essas 4 ações, você nunca mais vai ficar refém do comportamento de nenhum homem. A primeira coisa vai parecer impossível no começo, porque vai contra todo o seu instinto feminino. A segunda é sobre timing. Existe um momento certo para cada movimento. A terceira envolve uma descoberta de Jung sobre como nossa energia inconsciente afeta os outros. E a quarta é que mais transforma relacionamentos, porque mexe com o ego masculino de um jeito que eles não conseguem resistir. Você está pronta para descobrir por que alguns homens correm atrás de mulheres que aparentemente não dão bola para eles? E por que outros perdem completamente o interesse em mulheres que estão sempre disponíveis? A resposta está nos próximos minutos. E eu garanto que no final você vai entender exatamente como usar a psicologia ao seu favor quando ele decidir te ignorar. A primeira coisa que você deve fazer quando ele te ignorar é criar o que Jung chamava de espaço para o inconsciente trabalhar. Em palavras simples, você para de reagir na hora e cria distância física e emocional. Sou brutal, eu sei, mas funciona porque mexe com algo primitivo na mente dele. Quando você para de correr atrás, 3 coisas acontecem no cérebro masculino. Primeiro, ele sente uma quebra no padrão. Segundo, o ego dele fica incomodado porque não está mais recebendo a validação constante. Terceiro, a mente inconsciente dele começa a se perguntar onde você foi parar. Olhe os sinais de que isso está funcionando. Ele vai demorar mais para postar stories, mas vai assistir os seus na mesma hora. Ele vai fazer menos barulho nas redes sociais, como se estivesse esperando alguma reação sua. Você pode perceber que ele fica online no WhatsApp no mesmo horário que você costuma estar. Ele pode até curtir uma foto antiga sua ou comentar algo genérico só para ver se você responde. E como testar se realmente está surtindo efeito? Observe o tempo de resposta dele nas próximas interações. Se antes ele demorava horas, agora ele pode responder em minutos. Se antes ele era seco, agora as respostas podem vir mais elaboradas. É como se o silêncio dela tivesse acordado a curiosidade que ele nem sabia que tinha. Mas atenção, criar espaço não significa desaparecer para sempre ou agir com raiva. É sobre retirar sua energia de forma consciente e intencional. Quando você faz isso, você está enviando uma mensagem inconsciente muito poderosa. Eu tenho uma vida interessante demais para ficar correndo atrás de quem não valoriza minha presença. A segunda coisa é aplicar o que Jung chamava de princípio da polaridade. Quando ele está frio, você não esquenta mais ainda. Você espelha a temperatura dele, mas com uma energia diferente. Se ele está distante, você também fica. Se ele está ocupado demais para responder, você também arranja outras prioridades. Aqui está o segredo. Você não faz isso por birra ou para se vingar. Você faz porque está honrando seu próprio valor. Quando ele manda uma mensagem seca, você responde de forma educada, mas igualmente concisa.
Quando ele cancela um encontro em cima da hora, você simplesmente diz, ok, entendo, e vai fazer outra coisa gostosa. Os homens testam nossa reação o tempo todo, mesmo sem perceber. Eles querem saber se você vai implorar por atenção ou se você tem outras opções na vida. Quando você espelha a energia dele, sem drama, você passa no teste sem nem saber que estava sendo avaliada. Que tal fazer o quiz diagnóstico na descrição para descobrir seu perfil completo de reação quando é ignorada? Sinais de que você está espelhando certo. Você não sente aquele aperto no peito quando ele demora para responder. Você não fica checando se ele visualizou sua mensagem. Você não inventa desculpas para mandar mais uma mensagem. Sua energia fica estável, não oscila conforme o humor dele. Me conta nos comentários. Você já percebeu como eles mudam de comportamento quando você para de reagir emocionalmente? Para testar se está funcionando, observe se ele começar a perguntar coisas sobre sua vida. Como foi seu dia? O que você andou fazendo? Isso é sinal de que a curiosidade dele foi despertada. Homens são caçadores por natureza. Quando a presa para de correr, eles ficam confusos e começam a prestar mais atenção. A terceira estratégia tem tudo a ver com o que Jung descobriu sobre projeção. Nós projetamos nos outros o que está acontecendo dentro da gente. Quando você está desesperada por atenção, você projeta carência. Quando você está genuinamente bem consigo mesma, você projeta completude. E adivinha qual das duas energias atrai mais? Então a terceira coisa que você faz é investir pesado na sua própria vida. Não como estratégia para ele voltar, mas porque você merece uma vida rica independente de qualquer homem. Você marca aquele curso que estava adiando, sai com amigas que não via há tempo, retoma hobbies que abandonou, cuida melhor de si mesma. Jung sempre falou que duas pessoas completas criam uma relação saudável. Duas pessoas carentes criam dependência emocional. Quando ele te ignora e você usa esse tempo para se desenvolver, você está inconscientemente enviando a mensagem de que sua felicidade não depende da atenção dele. Evidências de que você está no caminho certo. Você acorda animada mesmo nos dias em que ele não mandou mensagem. Você tem assuntos interessantes para conversar porque está vivendo experiências novas. Suas fotos nas redes sociais mostram uma mulher ativa e realizada. Você não fica mais analisando cada palavra que ele disse em busca de pistas. Como testar se isso está impactando ele? Observe se ele começa a fazer perguntas sobre suas atividades novas. Que curso é esse? Com quem você saiu ontem? Homens ficam naturalmente atraídos por mulheres que têm vida própria e não precisam de validação externa para serem felizes. Autenticidade. Não adianta fingir que está bem se por dentro você está se corroendo. O inconsciente dele vai captar sua energia real, não a máscara que você está usando. Por isso, o desenvolvimento pessoal genuíno é tão poderoso. Você realmente se torna mais interessante, e isso não tem como fingir. A quarta e mais poderosa estratégia vem de um conceito profundo de Jung sobre individuação. Você se torna quem realmente é, independente da aprovação de qualquer pessoa. Quando ele te ignora, em vez de se diminuir ou implorar por atenção, você se expande. Você fica maior, não menor. Isso significa que você mantém seus padrões altos, suas expectativas claras e sua dignidade intacta. Se ele te ignora, você não abaixa suas expectativas para se adequar ao comportamento medíocre dele. Você continua sendo a mesma mulher de valor que merece atenção, respeito e interesse genuíno. Na prática, isso significa que você não aceita migalhas de atenção como se fosse um banquete, não fica agradecendo por uma resposta seca depois de 3 dias, não se conforma com encontros de última hora ou mensagens enviadas só de madrugada. Você se torna uma mulher que conhece seu próprio valor. Deixa eu te perguntar uma coisa nos comentários. Qual foi a última vez que você se sentiu realmente valorizada por um homem? Como foi diferente? Jung descobriu que quando uma pessoa se individua, ou seja, se torna autenticamente ela mesma, ela naturalmente atrai pessoas que estão no mesmo nível de desenvolvimento pessoal. Quando você para de aceitar comportamentos medíocres, você automaticamente repele homens medíocres e atrai homens de valor. Os sinais de que você está incorporando essa energia.
Você não negocia seus valores para manter alguém interessado. Você termina conversas que não agregam nada à sua vida. Você não fica disponível para homens que só aparecem quando convém a eles. Você se torna seletiva, não carente. Como testar se isso está funcionando? Observe se ele começar a se esforçar mais. Homens de valor reconhecem mulheres de valor. Se ele não conseguir subir o nível para te conquistar, isso te dá informações valiosas sobre o caráter dele. E se ele subir o nível? Aí você tem alguém que vale a pena. Deixa eu te contar a história da Marina, de 45 anos, publicitária, divorciada há 2 anos. Ela estava saindo com o Roberto há 3 meses. No começo, ele era atencioso, planejava encontros, mandava mensagens carinhosas. Mas, nas últimas semanas, ele tinha mudado completamente. Demorava horas para responder, cancelava encontros e, quando estavam juntos, parecia estar com o pensamento em outro lugar. Marina fez o que a maioria das mulheres faz. Começou a mandar mais mensagens, tentou marcar mais encontros, perguntava se estava tudo bem. Quanto mais ela insistia, mais ele se afastava. Até que numa quinta-feira, ele simplesmente parou de responder completamente. Marina ficou 3 dias revirando o celular, criando teorias, se culpando. No domingo, ela decidiu aplicar exatamente o que você está aprendendo hoje. Parou de mandar mensagens, não visualizou mais os stories dele e focou completamente na própria vida. Na segunda-feira, em vez de ficar em casa ansiosa, ela foi para uma aula de cerâmica que queria fazer há meses. Na terça, saiu para jantar com uma amiga. Na quarta, postou uma foto linda dela sorrindo no ateliê. Para testar se a estratégia estava funcionando, Marina observou os sinais. No final da semana, Roberto tinha visualizado todos os stories dela, curtido 2 fotos e enviado uma mensagem perguntando como ela estava. Mas Marina não respondeu na mesma hora. Esperou um dia e respondeu de forma educada, mas sem demonstrar ansiedade. O resultado? 2 semanas depois, Roberta procurou querendo conversar pessoalmente. Ele admitiu que tinha ficado confuso com os próprios sentimentos e que o comportamento dela, não correr atrás, não fazer drama, tinha feito ele perceber o que estava perdendo. Marina conseguiu uma conversa honesta sobre expectativas e limites, coisa que nunca tinha acontecido quando ela estava na energia da carência. A quarta e mais poderosa estratégia vem de um conceito profundo de Jung sobre individuação. Você se torna quem realmente é, independente da aprovação de qualquer pessoa. Quando ele te ignora, em vez de se diminuir ou implorar por atenção, você se expande. Você fica maior, não menor. Isso significa que você mantém seus padrões altos, suas expectativas claras e sua dignidade intacta. Se ele te ignora, você não abaixa suas expectativas para se adequar ao comportamento medíocre dele. Você continua sendo a mesma mulher de valor que merece atenção, respeito e interesse genuíno. Na prática, isso significa que você não aceita migalhas de atenção como se fossem um banquete. Não fica agradecendo por uma resposta seca depois de 3 dias. Não se conforma com encontros de última hora ou mensagens enviadas só de madrugada. Você se torna uma mulher que conhece seu próprio valor. Deixa eu te perguntar uma coisa nos comentários. Qual foi a última vez que você se sentiu realmente valorizada por um homem? Como foi diferente? Jung descobriu que quando uma pessoa se individua, ou seja, se torna autenticamente ela mesma, ela naturalmente atrai pessoas que estão no mesmo nível de desenvolvimento pessoal. Quando você para de aceitar comportamentos medíocres, você automaticamente repele homens medíocres e atrai homens de valor. Os sinais de que você está incorporando essa energia: você não negocia seus valores para manter alguém interessado. Você termina conversas que não agregam nada à sua vida. Você não fica disponível para homens que só aparecem quando convém a eles. Você se torna seletiva, não carente. Como testar se isso está funcionando? Observe se ele começar a se esforçar mais. Homens de valor reconhecem mulheres de valor. Se ele não conseguir subir o nível para te conquistar, isso te dá informações valiosas sobre o caráter dele. E se ele subir o nível? Aí você tem alguém que vale a pena.
Deixa eu te contar a história da Marina, de 45 anos, publicitária, divorciada há 2 anos. Ela estava saindo com o Roberto há 3 meses. No começo, ele era atencioso, planejava encontros, mandava mensagens carinhosas. Mas nas últimas semanas, ele tinha mudado completamente. Demorava horas para responder, cancelava encontros e, quando estavam juntos, parecia estar com um pensamento em outro lugar. Marina fez o que a maioria das mulheres faz. Começou a mandar mais mensagens, tentou marcar mais encontros, perguntava se estava tudo bem. Quanto mais ela insistia, mais ele se afastava. Até que numa quinta-feira, ele simplesmente parou de responder completamente. Marina ficou 3 dias revirando o celular, criando teorias, se culpando. No domingo, ela decidiu aplicar exatamente o que você está aprendendo hoje. Parou de mandar mensagens, não visualizou mais os stories dele e focou completamente na própria vida. Na segunda-feira, em vez de ficar em casa ansiosa, ela foi para uma aula de cerâmica que queria fazer há meses. Na terça, saiu para jantar com uma amiga. Na quarta, postou uma foto linda dela sorrindo no ateliê. Para testar se a estratégia estava funcionando, Marina observou os sinais. No final da semana, Roberto tinha visualizado todos os stories dela, curtido 2 fotos e enviado uma mensagem perguntando como ela estava. Mas Marina não respondeu na mesma hora. Esperou um dia e respondeu de forma educada, mas sem demonstrar ansiedade. O resultado? 2 semanas depois, Roberto a procurou querendo conversar pessoalmente. Ele admitiu que tinha ficado confuso com os próprios sentimentos e que o comportamento dela, não correr atrás, não fazer drama, tinha feito ele perceber o que estava perdendo. Marina conseguiu uma conversa honesta sobre expectativas e limites, coisa que nunca tinha acontecido quando ela estava na energia da carência. Agora, vou te contar sobre os erros mais comuns que podem sabotar essas 4 estratégias. O primeiro erro é aplicar as técnicas como manipulação, não como o desenvolvimento pessoal genuíno. Jung sempre alertou sobre isso. Quando você age de forma inautêntica, o inconsciente da outra pessoa percebe. Se você está criando distância só para provocar uma reação, isso não vai funcionar a longo prazo. O segundo erro é ter expectativas imediatas. Você aplica as estratégias por 2 dias e espera que ele venha correndo. Desenvolvimento pessoal e mudança de dinâmica relacional levam tempo. Às vezes ele vai testar se você realmente mudou. Às vezes ele vai aumentar a distância antes de se aproximar. Paciência é fundamental. O terceiro erro é interpretar qualquer sinal como prova de que está funcionando. Ele curtiu sua foto? Deve estar com saudade. Ele visualizou seu story? Está arrependido? Cuidado com essas interpretações. Às vezes, uma curtida é só uma curtida. Observe padrões consistentes, não eventos isolados. O quarto erro é desistir na primeira dificuldade. Você aplica as estratégias, ele continua distante e você volta para os velhos padrões de perseguição. Isso é natural, mas destrói todo o progresso. Lembra, você está fazendo isso primeiro por você, não para conquistar uma reação específica dele. Para testar se você está evitando esses erros, pergunte-se: eu me sentiria bem comigo mesma, mesmo que ele nunca voltasse a me procurar? Se a resposta for não, você ainda está aplicando as estratégias pelas razões erradas. Quando a resposta for sim, você encontrou o equilíbrio certo entre autodesenvolvimento e estratégia relacional. Jung dizia que só podemos ter relacionamentos saudáveis quando não precisamos mais deles para nos sentirmos completos. Paradoxalmente, é exatamente quando paramos de precisar que nos tornamos irresistíveis. Existe um contra-exemplo muito importante que você precisa conhecer. Nem sempre o comportamento de ignorar significa falta de interesse. Às vezes, principalmente com homens entre 35 e 50 anos, isso pode indicar que ele está passando por pressões no trabalho, problemas familiares ou simplesmente processando sentimentos profundos que ele ainda não sabe como expressar. Jung descobriu que os homens, especialmente os mais maduros, tendem a se recolher quando estão lidando com questões internas. É como se eles precisassem de uma caverna psicológica para processar emoções antes de conseguir se conectar novamente. Nesse caso, o afastamento não é sobre você, é sobre o mundo interno dele. Como identificar essa situação?
Observe se o padrão de distância coincide com períodos específicos, final do mês no trabalho, visitas dos filhos, problemas de saúde na família. Se ele continua sendo educado quando vocês se encontram pessoalmente, mas fica ausente digitalmente, pode ser processamento interno, não desinteresse. Que tal fazer o quiz diagnóstico na descrição para entender melhor esses sinais? Outros sinais de que é processamento, não rejeição, ele mantém contato mínimo, mas constante, mesmo que breve. Ele não desaparece completamente das suas redes sociais. Quando vocês se falam, ele parece genuinamente interessado, só não consegue manter a frequência de antes. Ele pode até comentar que está meio perdido ou passando por uma fase difícil. Me conta aqui nos comentários, você já viveu uma situação dessas? Como descobriu a diferença? Nesse caso específico, a estratégia muda um pouco. Você ainda mantém sua vida rica e seus padrões altos, mas pode enviar sinais sutis de apoio. Uma mensagem ocasional do tipo, espero que esteja bem, sem cobrar resposta. Isso mostra maturidade emocional e pode ser exatamente o que ele precisa para saber que você entende o momento dele. Como testar se é realmente isso? Ofereça espaço sem pressão por algumas semanas. Se for processamento interno, ele provavelmente vai voltar mais presente e até agradecer sua paciência. Se for desinteresse, ele vai aproveitar o espaço para se afastar completamente. Vamos falar sobre o timing certo para cada uma dessas estratégias, porque isso faz toda a diferença no resultado. Existe um momento específico na dinâmica da relação em que cada técnica funciona melhor, e usar a estratégia errada na hora errada pode sabotar todo o processo. A primeira estratégia, criar espaço, funciona melhor no início do afastamento dele. É quando ele ainda não decidiu conscientemente se vai continuar ou não com a relação. Se você aplicar isso tarde demais, quando ele já tomou uma decisão interna, pode não surtir o efeito desejado. A segunda estratégia, espelhar a energia, é mais eficaz durante a fase de teste que os homens fazem, geralmente entre a 3ª e 10ª semana de relacionamento, quando eles inconscientemente testam nossa reação a diferentes comportamentos. É o momento em que sua resposta equilibrada pode definir toda a dinâmica futura. A verdade final que Jung nos ensinou é esta: relacionamentos saudáveis são criados entre duas pessoas completas, não entre duas metades procurando se completar. Quando você para de correr atrás de quem te ignora e começa a honrar seu próprio valor, você atrai naturalmente pessoas que estão no mesmo nível de maturidade emocional. Me conta aqui nos comentários qual das 4 estratégias mais fez sentido para você. Então memoriza bem isso. Você nunca deve diminuir seu brilho para caber na capacidade limitada de alguém te valorizar. Quando um homem te ignora, ele está te dando uma informação valiosa sobre ele mesmo. Cabe a você decidir se essa informação é compatível com o tipo de relacionamento que você quer construir, porque no final das contas, você merece alguém que escolha ativamente estar na sua vida, não alguém que precisa ser convencido do seu valor.